Querido Pai Celestial, obrigado por nos trazer aqui para estudarmos. Eu oro que o Senhor nos traga para a unidade como um movimento ao redor do mundo. Que nós possamos entender aquilo que essas linhas nos ensinam. Eu oro que o Senhor esteja com a gente, abrindo as parábolas, impressionando as nossas mentes. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, ontem nós terminamos de olhar para as nossas linhas de reforma. E nós tínhamos as 4 linhas no quadro, os 144.000 e os 3 fractais. E nós vamos referir novamente a essas linhas. E a pergunta que nós fizemos no final é: em qual linha de reforma podemos identificar Raphia e Panium como meia-noite e o clamor da meia-noite? Então, nós começamos o nosso estudo em Atos 27. E nesse capítulo, nós temos a jornada de Paulo até o naufrágio em 2 navios diferentes. Nós vamos olhar para o primeiro navio, que a história é descrita no verso 1 até o 5. É o navio de Adramitium, que significa permanecer na morte. E nós começamos essa história em Cesareia. E vimos que é aqui que começa a jornada de Paulo. E Cesareia significa ser cortado. Ser cortado de algo. E é aí que nós sabemos que no tempo do fim, nós conseguimos ver a pedra sendo cortada na montanha. Nós vimos Paulo dando uma mensagem. Identificamos isso como a primeira mensagem angélica. E primeiro Paulo dá essa mensagem a Félix, que cria medo ou temor, que é a resposta à primeira mensagem angélica. Félix passa a ser representado por Festus, que é representado pelos Estados Unidos. E Paulo dá então a mensagem do Evangelho uma segunda vez, mas dessa vez para Agripa, que é um rei judeu e a 4ª geração de uma série de reis que desde o nascimento de Cristo mataram os profetas. Então nós vimos os Estados Unidos e o Adventismo, 2 instituições diferentes que começam a ser testadas ou entrar num período de prova, o que é simbolizado por esse navio. E o significado do nome significa que você já está morto. A mensagem vem, mas Félix, Festus e Agripa escolhem permanecer numa condição de morte, sem mudança. Depois, Paulo continua a sua viagem, chega a Sidão,
onde a gente marca um refrigério, que é o conceito de tardar ou esperar. Também marcamos a quarta geração. E como a Ellen White chama, um oásis. Depois olhamos para Sidom na profecia bíblica. Olhamos para esses versos e particularmente Jeremias, Joel e Ezequiel mencionam Sidom como uma tríplice união. E sem entrarmos em muitos detalhes em cada capítulo, só por assumir ou deduzindo, nós vimos que Sidom representava o falso profeta, os Estados Unidos. Então nós colocamos isso no 11 de setembro, que é a chuva temporã, o tempo de tardança. Depois nós marcamos Chipre. Se nós abrirmos em Atos 27, nós vamos ler o verso 3 e 4. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo, humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, o próximo marco que nós temos é Chipre. Se você olhasse para a palavra Chipre, vem da palavra Kittim. E se nós olhássemos para Kittim, isso nos leva para Gênesis capítulo 10. E ontem, nós fomos para Gênesis 10, 16. Gênesis 10, 15. Para falar de Sidom. Sidom era o filho de Canaã. E nós traçamos a sua linhagem até Noé, que nos deu uma segunda testemunha dessa geração. Nós temos Agripa e nós temos Sidom. Se formos para Gênesis 10, verso 4, dá-nos a história de Kittim. E os filhos de Javá são Elisá, Tarsis, Kittim e Dodanim. Então, o pai de Javá, se nós fôssemos para verso 2, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. No verso 2, mostra que Javá é filho de Jafé. Então, se nós procurássemos o significado do nome Chipre, ia dizer que deriva do nome Kittim. E Kittim te leva para o mesmo capítulo que Sidom. Kittim é o filho de Javá, é o filho de Jafé, que era o filho de Noé. Então, nós temos uma terceira testemunha para a quarta geração. E por isso ele está numa condição de morte e decide permanecer assim. Nós também marcamos ventos contrários.
E mais tarde podemos falar sobre o que isso representa. Mas eu creio que seja de bom proveito a gente tomar isso, anotar isso. O nome Chipre veio de uma palavra grega, que significa amor e o florescer. Isso seria no dicionário Thayers. Mas se nós fôssemos para o dicionário de Hitchcock, dá-nos mais contexto. Significa ser claro. Então, Chipre seria claro. Ou lindo. A definição da palavra seria lindo. Se nós tivermos o aplicativo do eSword, e procurássemos algumas definições, particularmente de Hitchcock, vai nos dar esse significado. E para entender o que significa ser lindo, ou bonito, podemos abrir em Cantares de Salomão 4, 7. Cantares de Salomão 4, 7. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Não tenho certeza como está escrito no alemão, mas no inglês está em duas partes. Primeiro diz que é toda formosa e depois descreve o que isso significa. Nós poderíamos chamar isso de repetição e ampliação. Tu és toda formosa, é igual a não há mancha em ti. E não diz em ti, mas diz que não diz em ti não há mancha. Porque ser formosa significa ser puro. Formosa de não se contaminar com outros materiais, como um céu claro ou um copo de água. Mas dentro não tem nada que contamina. É algo que é puro e perfeito. E conforme essa canção de Salomão, isso indica uma condição interna, não externa. Não há mancha em ti. Se nós fôssemos para primeiros escritos, 238.2, eu vou apenas parafrasear, mas eu vou encorajá-los a ler do parágrafo 1 ao 3. Ela fala da história milerita e ela fala do período de tempo
quase onde termina a mensagem do segundo anjo. E ela vê uma grande luz do céu brilhar sobre o povo de Deus, que diz, eis o noivo sair-lhe ao encontro. Então, isso é perto do fechamento. E ela diz que isso foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Então, ela especifica esse período de tempo do clamor da meia-noite. E ela continua descrevendo com o que isso se parece e como o poder de Deus trabalhou. E depois, no terceiro parágrafo, ela fala sobre o efeito. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Mas ela diz, em muitas igrejas, não foi permitido dar essa mensagem. E uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Então, uma obra poderosa foi feita pelo clamor da meia-noite. E isso causou com que as pessoas procurassem uma vívida experiência por si mesmos. E como é que a gente definiria um testemunho vívido? Eu sugiro que esse testemunho vívido significa pessoas que são um testemunho através da pureza dentro, ou pureza interior. Eles são um exemplo vivente de perfeição. Ainda que eu sei que a gente está falando de profecia e não moralidade. Então, quando é algo formoso no interior, a gente pode definir isso como um testemunho vívido. Porque isso é a experiência que acontece no clamor da meia-noite. Também é em Chipre. Não, em Chipre. Mas o papel que essa área significa no capítulo de Atos 27 causou muitos problemas para a igreja primitiva cristã. Porque os discípulos se depararam com Elimas, que também se chamava de Jesus. Não vamos passar por essa história, mas eu só quero que a gente tome nota que no livro de Atos nós temos dois falsos profetas. Um que é Elimas e outro Simão o Mago. E ambos originaram de Chipre. Então, quando nós chegamos nesse marco, nós podemos marcar dois falsos profetas. Ontem nós falamos de fontes de informação. E o que nós dissemos é que nós não temos apenas uma mensagem que divide dois grupos. As pessoas escolhem através de duas narrativas diferentes. Duas mensagens diferentes.
Então, nós chegamos a esse marco e nós conseguimos ver duas falsas mensagens. E na história da igreja cristã primitiva, Elimas seria a parte externa, uma fonte de informação falsa fora desse movimento primitivo e estava se opondo a essa mensagem. Estava contrário ou contra essa mensagem. E causava com que esses gentios desacreditassem na mensagem profética. Então, nós temos um falso profeta externo. Temos Simão Magos, que era interno nesse movimento. Era um membro batizado da igreja primitiva cristã. E Ellen White lista Simão Mago junto com Ananias e Safira, Dimas, Judas Iscariotes e irmãos falsos. Ela diz que irmãos falsos serão encontrados na igreja até o fechamento da porta da graça. Então, nós temos o profeta falso interno e externo. Temos uma fonte de informação falsa, tanto interna como externa. O que significa que a gente também deve ter uma fonte de informação verdadeira, tanto externa como interna. Mas eu vou passar por essas histórias. Mas se falássemos de Simão Mago, qual era o seu problema? Vamos abrir em Atos 8, 23. Apostelgeschichte 8, Vers 23. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in den Fesseln der Atos 8, 23. O problema de Simão Mago é que ele estava em fel de amargura. E o que significa esse fel de amargura? Só algumas vezes que a irmã White usa essa frase. E algumas delas são de forma geral. E a única vez que eu acho que ela define isso corretamente é quando ela escreve sobre Kellogg. E ela então define o que é esse fel de amargura. E o Dr. Kellogg estava apresentando uma mensagem. Ele dizia que estava em harmonia com Ellen White, que usava a mesma metodologia e que eles estavam todos em unidade. Ele foi forçado a se render. E Ellen White diz que a única razão pela qual ele se rende, é porque ele não fala como uma pessoa que não fala nem age como uma pessoa que se rendeu. Ela diz que ele tem amargura na alma contra os agentes ou os profetas que foram apontados por Deus e que ocupam a posição de presidência na Conferência Geral.
ele os odiou, has he surrendered that gall of bitterness? então ele se rende a essa fel de She amargura. says the whole of the matter is not revealed. E ela diz que a razão por tudo isso não é revelado. And all that he's doing E tudo que ele faz is gathering his forces é juntar as suas forças to make another effort to magnify himself. para tentar se engrandecer de novo. SP TB E essa seria a referência no inglês. 61.4. Also SPTB SPTB 761. 0761.4. Isso são testemunhos especiais 61.4. 61.4. So the problem with Kellogg Então, o problema com Kellogg is jealousy. seria a inveja e o orgulho. He's claiming to write in harmony with Sister White, Ele diz que escreve em harmonia com Emma White, but he's undermining her message. mas ele está subestimando a sua mensagem. And the goal of bitterness E esse fel de amargura is hatred and jealousy é ódio e inveja against God's appointed leadership. contra a liderança que foi apontada por We're marking Deus. this at the point of the midnight cry. E nós marcamos isso no ponto da meia-noite. We can stretch this period out Nós poderíamos esticar esse período to a midnight até a the meia-noite midnight cry. e o clamor da If we were to meia-noite. talk about our time period, E se nós falássemos do nosso período de tempo, we're talking about 2014, nós iríamos falar de 2014, 2018, 2018 leading up to 2019. até 2019. This is a time period E esse é um período de tempo of apostasy. de apostasia. Simon Kellogg was an alpha apostasy. Então, Kellogg era uma apostasia alfa. And his problem E o seu problema goal of bitterness era esse fel de amargura against the leadership. contra a liderança. So in this time period, Então, nesse período de tempo, we've had a number of shakings, nós temos várias sacudiduras and I would suggest e eu sugiro a large part of the problem que grande parte do problema is jealousy and bitterness é a inveja e amargura against God's appointed leadership. contra a liderança que foi apontada We saw por that Deus. beginning in 2014. Nós vimos isso começar em 2014, But we're marking this as the midnight cry. mas nós marcamos isso como um clamor da I meia-noite don't believe the Omega apostasy is finished. e eu não creio que essa apostasia ômega tenha terminado. The whole of the matter is not revealed. Só que a razão pela qual isso acontece ainda não foi So revelada. when we come to Cyprus, Então, quando a gente chega a Chipre, we can see the internal, nós conseguimos ver o interno, but it's mirrored by the external. mas também está espelhado com o externo. And as we said yesterday, E como nós falamos ontem, there's two streams of information nós temos duas fontes de informação externally. de forma True externa, and false. uma verdadeira e uma There has falsa. to be. Tem que haver. Otherwise, the Nethinims cannot make any decision Senão os netineus não conseguiriam tomar uma decisão. for or against the beginning stirrings of the Sunday law. 4 estão contra o começo dessa But they're lei expected to dominical. make decisions long before the Sunday law. Mas é esperado que eles tomem decisões bem antes dessa lei dominical. Which means they must have a pure and a true source of information. O que significa que eles devem ter uma fonte de informação verdadeira e pura. To the same degree that we were expected to identify 9/11, Da mesma forma como nós foi esperado de nós identificar o 11 de setembro, eine Information über den 11. September zu haben, based on a true source of information. baseado numa fonte verdadeira de informação. auf einer reinen Informationsquelle. Simon Makers Simão Mago became the greatest enemy of the early Christian church.
se tornou o maior inimigo da igreja cristã primitiva. E ele viajou por Roma, fez uma aliança com Nero e planejou a morte o martírio de Pedro. E ele era bem mais perigoso que Elimas. Se voltarmos para Atos 27, eles foram de Cesareia para Sidão e Chipre. E no verso 5, nós vemos o final desse navio. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Depois de Chipre, eles navegam pelo mar de Cilícia e Panfília. Cilícia, em australiano, significa virar. Panfília significa uma nação que é feita de todas as tribos. Então, se juntarmos os dois, significa revirar e uma nação que é feita de todas as tribos. Então, o que está sendo revirado aqui? O que esse navio representa? Nós voltamos para Cesareia. Nós vemos que esse navio representa os Estados Unidos e a Igreja Adventista. Duas instituições. Nós voltamos para esse período de tempo, que é o fim da nossa linha de reforma, entre Chipre e Mirra, que é uma cidade na Lícia. E é entre esses dois marcos que os Estados Unidos e o Adventismo são revirados. E aquilo que a gente vê ascender é uma nação constituída de várias tribos. Entre o clamor da meia-noite e a lei dominical, daqui a pouco a gente vai definir Mirra e Lícia. Nós esperamos ver revirar. Aquilo que cai nesse período de tempo, desde o período de tempo de Chipre, o que nós vamos chamar de Panium, até a lei dominical, é a sexta cabeça de profecia bíblica. E isso seria os Estados Unidos. Eu sei que nós pulamos alguma lógica. E eu digo que esse clamor da meia-noite é o marco de Panium. Nós vamos voltar para esse período da história pelo menos mais 2 vezes no nosso estudo essa semana. Então eu vou apenas citar isso agora e provar mais tarde. Entre Panium e a lei dominical, nós vemos a história desse navio, 2 instituições diferentes que são reviradas de forma progressiva. A sexta cabeça da profecia bíblica cai,
E a sétima, ela ascende. Os Estados Unidos caem e aquilo que ascende é uma nação que é feita de todas as tribos, que seria as Nações Unidas, a ONU. E nós queremos olhar mais para isso nos nossos estudos e entender com o que isso se parece. Mas em vez de a gente fazer isso agora, isso talvez seja algo que a gente vai voltar mais tarde. E eu só quero que a gente pense, por que os Estados Unidos iria começar a cair nesse ponto? E se os Estados Unidos caem aqui, por que eles apenas passam uma lei dominical? E por que eles obrigam o mundo a seguir essa lei dominical? Porque o restante do mundo segue os Estados Unidos e passam também uma lei dominical. Alguns por querer e outros forçados. Então, os Estados Unidos têm mais poder antes da lei dominical ou depois da lei dominical? Porque se os Estados Unidos tentam com que outros países passem a lei dominical, na nossa história, eles não fariam isso. A Índia não faria isso. Paquistão, China, Rússia, Alemanha, esses países eles não vão passar uma lei dominical. Então, seja com que for que essa lei dominical se parece, de alguma forma, essa lei vai ter que ser passada através de força, talvez em alguns países, que indica que os Estados Unidos têm mais poder depois da lei dominical e não menos poder. E a história que os adventistas costumam compartilhar é com o que se parece esse sétimo reino. É que as Nações Unidas, seguindo os Estados Unidos por vontade própria, porque eles se juntam através dos globalistas, através de George Soros. Todos esses globalistas trouxeram a nova ordem mundial, tiraram todas as armas, trazem algum tipo de agenda liberal, combinadas com a União Europeia, e eles formam uma ordem mundial. E todo o mundo segue. E a única razão pela qual o Adventismo ensina isso é porque isso é a mesma coisa sendo ensinada pelos apoiantes de Trump para poderem justificar essa lei dominical que eles querem trazer. O vinho da apostasia cristã, do protestantismo. O vinho da apostasia protestante. Então, eles pintam o final do mundo com essa imagem. E isso não é o que a gente vê acontecer.
Nós queremos passar sobre essa história e discutir o que significa essa frase. Nova ordem mundial. Mas por enquanto, nós apenas vamos colocar esse período de tempo na nossa linha de reforma. Nós também precisamos explicar o Adventismo, porque eles estão conectados em todos os marcos. Então, aquilo que é revirado aqui não são só as instituições nos Estados Unidos, mas também as instituições do Adventismo. Então, assim, a gente precisa entender o que vai surgir ou ascender nessa história. E esse trabalho é completo na lei dominical. A queda completa de Félix e Agripa, que é a queda dos Estados Unidos e do Adventismo. Mirra vem da palavra mirra. Não é uma palavra grega, mas é uma palavra hebraica. Então, para definir o seu significado, nós precisamos ir para o Velho Testamento e olhar o hebreu. Mas o seu significado é amargura. Significa ser amargo. Então, mirra fala desse destilar gotas, mas também está conectado à amargura. É na cidade de Lícia. Repeti as minhas notas. Lícia tem um significado complicado. Nós precisamos voltar à raiz dessa palavra, mas significa como um lobo, e isso é só de forma superficial. Seria como um lobo no sentido de crueldade e na sua destruição. E eles usam as mesmas palavras na sua descrição, da mesma forma que Ellen White usa contra Félix. E se nós voltarmos para a raiz dessa palavra, particularmente fala de um lobo branco e o formato ou forma do seu cabelo. Então, essa palavra está relacionada com a cor, que eles identificam como sendo parte desse lobo. Significa branco, mas não só um branco simples, mas é algo brilhante, algo que é claro, é algo que brilha. E o dicionário Thayers define isso, que a cor que essa palavra se define é a cor branca do período de colheita. Então, esse marco, que nós já marcamos como a lei dominical,
Nós podemos marcar amargura e o tempo de colheita. E quem está sendo colhido na lei dominical? Seriam os netineus ou o mundo. Deveria ser do nosso interesse. Ainda não estudamos sobre isso, mas eu quero que a gente tome nota. Nós vamos começar um estudo de Pirro. E quando nós estudamos sobre Pirro, nós vamos olhar para o final da sua jornada. Vamos falar de Pânion. Depois vamos falar de ele sendo revirado e finalmente sendo morto na cidade de Argos. E nós marcamos isso aqui na lei dominical. Lícia nós colocamos na linha de Atos 27, na lei dominical. E isso nos fala do tempo de colheita ou nessa cor branca. E Argos, onde Pirros é morto, nós também vamos colocar na lei dominical quando traçarmos a linha de Pirro. E eu só quero que a gente veja que isso tem o mesmo significado. O nome Argos significa branco, mas não qualquer tipo de branco. Seria a cor de milho que está maduro e pronto a ser colhido. Então, nós temos duas testemunhas para colocar isso na lei dominical. Com o contexto desse milho que já está pronto para ser colhido. A cor do milho que está pronto a ser colhido. Então, isso é o final da jornada de Paulo no primeiro navio. Atos 27, verso 6, diz que eles desembarcaram em Mirra. Foi aqui que eles encontraram um navio de Alexandria. E esse navio ia para a Itália. E eles foram colocados nesse outro navio. Então, nós temos no verso 6 o início do segundo navio. Então, só para revisarmos esse primeiro navio, é dos versos 1 a 5, é um navio mau, significa permanecer na morte. Você vai permanecer nessa condição de morte. E quem escolhe ficar nessa condição de morte é a instituição dos Estados Unidos e do Adventismo. Depois nós fomos para Sidão. Identificamos isso como representando o falso profeta. Mas também marcamos a chuva temporal e esse tempo de tardança. Chipre seria o testemunho vívido do clamor da meia-noite. Nós temos ventos contrários nessa história, que nós marcamos como Pânion. Mas também temos o problema de falsos profetas internos e externos. Nós temos então a Cilícia e a Panfilha. O período de tempo entre Pânion e a lei dominical. E aqui nós temos duas instituições que são reviradas. E isso é uma história progressiva.
a queda do sexto reino e o ascender do sétimo reino, leading to Sunday law, que leva à lei dominical, where those institutions cease, onde essas instituições acabam. find marked harvest, Nós marcamos então aí uma colheita, but we're also marking a bitter experience. mas também marcamos uma experiência amarga. So that's the ship of Adramyttium. Então isso seria o navio de Adramyttium. In verse 6, Adramitino. No they verso begin their 6, journey on a new ship. eles começam então a sua jornada num novo navio. So we have to identify Então nós precisamos identificar what this ship can represent. o que esse navio representa. We will lay out the lines in more detail Nós vamos colocar essas linhas com mais detalhes, once there's a new board, uma vez que a gente tenha um quadro novo. but I'll just put one segment. Mas eu vou colocar aqui um segmento. Just want us to note E eu só quero que a gente tome nota how we're going to treat this new journey. como nós vamos tratar dessa nova jornada. Adramyttium Adramyttium means to abide in death. significa permanecer na morte. Alexandria Alexandria means the protector significa o protetor or the defender ou o defensor of the people. do povo. So one of these ships Então, um desses navios has a negative name. tem um nome negativo, It's a bad ship, é um navio mau, abiding in death. que permanece na morte. Our new ship Mas o nosso novo from the navio word or name Alexander vem do nome de Alexandre, means Alexandria, to protect or defend the people. e significa proteger ou defender o povo. This is positive. E isso é algo positivo. So we want to understand this ship. Então nós queremos entender esse navio Are we going to take its journey e como nós vamos pegar nessa place it jornada consecutively after Sunday law, e colocá-las de forma consecutiva depois da lei one dominical, after the other? uma depois da outra. Schrittweise nach dem Sonntagsgesetz könnten wir es markieren. So we're going to mark Alexandria, the ship of Alexandria, as a history after Sunday law. Nós vamos marcar esse navio de Alexandria com uma história depois da lei dominical, Or are we going to take our two ships, e nós vamos pegar nesses dois navios our two journeys, as nossas duas jornadas as a repeat and enlarge? como uma repetição e ampliação. To really be firm in our decision, E para que a gente possa se firmar na nossa decisão, we need to see the context of the rest of the chapter. nós precisamos ver o contexto do resto do capítulo. But if you were to go down to verse 13 and 14, Mas se nós descêssemos até o verso 13 e 14, Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht e erreicht. soprando o sul brandamente lhes pareceu terem o que já desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. talking about the journey on the ship of Alexandria. Aqui fala da jornada do navio de Alexandria, In verse 14, e no verso 14 encounters a problem. eles se deparam com um problema, There's a storm eles têm uma known as tempestade Euroclydon. que a gente conhece como Euroaquilão. It occurs seasonally in that part of the Mediterranean. E isso ocorre de forma na parte mediterrânea. Today it's called the Levanter. Hoje em dia se chama and it de still occurs in that part of the Levanter, Mediterranean every year. e esse mesmo acontecimento ainda acontece em parte do Mediterrâneo até os dias de hoje, que significa euro, East
e Aclidão. Significa um ciclone vindo do oeste. É um vento do leste, que vem da palavra euro. Então, o que quebra esse navio é esse vento do leste. E o que significa esse vento na profecia bíblica? Significa o Islã. Mas antes que esse vento do leste possa quebrar esse navio, nós temos um vento vindo do sul. Se voltássemos atrás alguns versos, nós temos a cidade de Laceia. E Laceia significa sábio. E Paulo dá aí uma mensagem. Nós temos 2 vezes nessa jornada em que Paulo dá uma mensagem. Aqui, ele dá a mensagem para Félix e Agripa, a mensagem que eles rejeitam. Mais uma vez, Paulo dá também uma nova mensagem para a liderança que eles rejeitam. E a segunda vez que a gente acha esse cenário é em Laceia, onde Paulo diz: não prossigam nessa jornada que vocês querem embarcar. E se vocês continuarem, vocês poderão perder suas vidas. E vão perder sua carga e o navio. E eles ignoraram Paulo. Então aqui Paulo dá uma mensagem à liderança que foi rejeitada. E novamente aqui ele dá uma mensagem à liderança que também foi rejeitada. E eles rejeitam essa mensagem porque eles têm as condições certas para continuar com sua jornada. E isso é então o vento que vem do sul. Então, se você fosse um navio e nós estivéssemos falando de profecia bíblica, será que um vento é uma coisa boa ou má? Depende. Nesse caso, esse vento é bom. Porque se você é um navio, você precisa de vento. Você precisa de ventos que te levem na direção certa. Eles veem esse vento favorável vindo do sul, o que é bom para o navio. E isso é o que incentiva eles a continuarem a sua jornada, onde eles deveriam ter ficado. Mas eles deveriam saber que esse vento do sul seria seguido do vento de leste. E esse vento não é um vento bom para esse navio, mas é um vento destrutivo. Então, nós vamos descrever com o que isso se parece. E você pode me dizer se vê isso da mesma forma. Nós chegamos a um ponto na nossa jornada em que a gente pode falar sobre o sábio, porque a parábola das 10 virgens vai agora se repetir, onde Laceia, em 1989, aqui, Paulo dá uma mensagem à liderança que é rejeitada. É o mesmo marco. Paulo dá uma mensagem aqui à liderança que é rejeitada. Eles querem continuar sua jornada de qualquer forma. E o que Reagan chamava nessa história, começando uma
nova ordem mundial, porque eles têm um vento vindo do sul que é favorável. E o que é esse vento do sul? É um conflito com o rei do sul, em que os Estados Unidos estavam ganhando. Então, eles começam a sua jornada com a queda do rei do sul, mas eles deveriam estar esperando esse vento do leste, o vento oriental. Que Ellen White diz que esse vento do leste é seguido do vento, vem depois do vento do sul. E se nós vimos a atividade do sul, nós temos que saber que depois vão seguir atividades vindo do leste. Então, nesse momento, a gente fala muito do rei do sul. Então, a gente já sabe o que vai seguir. Significa o leste ou o Islã. Eles começam a sua jornada em 1989 com o vento favorável, que vindo do sul. E eles se deparam com esse vento do leste que quase destrói o navio. Então, eu sugiro que essas duas jornadas são uma repetição e ampliação. Isso é o navio de Adramitino, que vai nos levar de 1989 à lei dominical. E continua falando de permanecer na morte. Mas nós agora também temos um navio que é bom. E também nós conseguimos vê-lo em 1989, repetindo a história das virgens sábias e com o Islã no 11 de setembro. Mas isso nos leva a voltar atrás, porque isso é um navio bom. Então, isso nos leva de volta ao início. E na nossa próxima apresentação, nós vamos voltar ao início. Vamos nos ajoelhar e orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos. Nós oramos que o Senhor esteja conosco, porque nós queremos saber mais, não só da Tua profecia, mas de quem o Senhor é. Queremos entender o Teu caráter e também os tempos que nós estamos vivendo e aquilo que nós precisamos fazer para te refletir. Eu oro em nome de Jesus. Amém.